todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Eu tenho uma palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Uma palavra vinda de Deus para os nossos corações. Cada vez que a gente vai na igreja, se reúne em algum lugar para ouvir o Senhor, Ele sabe das nossas necessidades, né? Ele sabe o que cada um precisa receber, ouvir, porque o Senhor, Ele não somente abençoa dando coisas para a pessoa, o Senhor ensina a sua palavra, o Senhor, Ele guia a pessoa, o Senhor mostra como andar no seu caminho, né? E nós vamos hoje falar dessa palavra que o Senhor me deu. Você pode ficar como você está. Eu vou ler Maria, Lamentações 3. Eu vou ler na versão da linguagem de hoje, que diz assim, ó: castigo, arrependimento e esperança. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. Em volta de mim Ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão como se eu tivesse morto há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes e estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas Ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra Ele fechou meu caminho. Deus tem sido assim para mim, como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho e me fez em pedaços, e depois me abandonou. Ele armou o seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas atiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riam de mim. Elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel até eu não poder mais. Ele esfregou meu rosto no chão e quebrou meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz, esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida, a minha esperança no Senhor acabou. Até aqui. Nós lemos aqui as lamentações de Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias foi uma pessoa que Deus escolheu para ele ser um profeta. E o que é profeta? É entregar os recados do Senhor. Mas a missão de Jeremias não era molinho. Ele ia entregar profecias, ele ia entregar recados de Deus, que com isso ele ia ter problema na vida dele. Porque muitas vezes o ser humano ele quer escutar coisas boas. Ninguém gosta de notícia ruim. Quem que gosta de notícia ruim? A minha pessoa não atinge notícia ruim. Para mim é a mesma coisa que notícia boa, a minha estrutura. Mas tem pessoas que nem no jornal não conseguem assistir uma coisa mais forte. Aquilo abala a estrutura da pessoa, abala, não consegue ver, nem ver alguma coisa que está passando.
E Jeremias, ele foi chamado para entregar o que Deus queria. E uma pessoa que é chamada por Deus tem que entregar o que Deus quer. Não o que as pessoas querem, não o que a gente quer. Sabe? Jeremias estava se lamentando. Porque aqui no 2 diz que Deus castiga Jerusalém. Deus usava Jeremias para entregar recado para aquele povo, o que Deus ia fazer. Mas quando Deus cumpriu o que Jeremias entregava, Jeremias sofria com isso. Porque às vezes o Senhor nos dá a palavra forte. Por isso que nós precisamos ser fortes. Nós não podemos ser pessoas fraquinhas, sensíveis. Qualquer coisinha abala a sua estrutura. Já não vê mais na igreja. Já larga os caminhos do Senhor. Já larga o Senhor. Nós temos que estar preparados que Deus é Deus. E nós somos fracos seres humanos. A erva do campo, a nuvem passageira e o pó da terra. E às vezes, a gente estufa tanto o peito e se acha que é muita coisa. Mas basta o Senhor fazer alguma coisa, deixar acontecer alguma coisa, a nossa estrutura fica fraquinha. Na dependência total do Senhor. E o que o Senhor quer falar nessa manhã, nessa noite, eu quero dizer para você que Lamentações conta as reações de pesar pela destruição de Jerusalém do templo há cerca de 586 a.C., que ocorreu durante a época de Jeremias. Jeremias, além de sofrer perseguição porque ele entregava os recados do Senhor, Jeremias sofria com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo e com o sofrimento daquele povo. Por isso, mas o Senhor não quer o sofrimento para o povo. O Senhor não quer o sofrimento das vidas. Por isso que o Senhor é que nem um pastor de ovelhas. Você sabe que a ovelha não se bate nela, né? Se pega uma varinha, encosta assim no ladinho dela, para ela seguir o caminho. Para ela fazer, ir no caminho onde está indo. E muitas vezes na nossa vida nós estamos igual o profeta Jeremias. O Senhor nos chama para uma missão, e essa missão ela acaba trazendo sobre as nossas vidas sofrimento. De várias maneiras. E a gente também vê sofrimento na vida das pessoas. Porque uma pessoa que não quer obedecer ao Senhor vai ter consequência da desobediência, vai ter castigo. Vai colher a plantação da desobediência. Muitas vezes a pessoa está na igreja, mas está para ser abençoada. Entra por aqui e sai por aqui. O que se prega, o que se ensina, a orientação que Deus está dando naquele dia, a pessoa não está nem aí. Eu estou fazendo uma campanha, eu vou lá por causa da campanha, eu vou lá na igreja porque hoje deu tempo para mim tomar banho, para mim ir, hoje eu não tenho o que fazer nessa noite, então eu vou estar indo na igreja. Mas com o Senhor não se age dessa maneira. O Senhor não é um ser humano, o Senhor é Deus. E Jeremias sabia que o Senhor era Deus.
Jerusalém. Quando Jeremias viu aquele povo sendo destruído, sofrendo, ele, como um ser humano, ele começou a se lamentar. E muitas vezes na vida da gente, a gente está em situações de sofrimento. Não existe evangelho sem sofrimento. Não existe evangelho sem a cruz. A cruz representa as dificuldades e sofrimento que a gente vai passar na caminhada. Porque nos caminhos do Senhor é igual um bebê recém-nascido. Você já viu o bebê recém-nascido fazer alguma coisa? A mãe faz tudo por ele. Mas a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, ele vai se virando sozinho, né? E vai se tornando adulto e vai ter que enfrentar as situações. Até as situações de sofrimento. Porque quando um pai e uma mãe tem um filho muito querido dentro de casa, um filho obediente que é bênção, quando casa traz sofrimento para o pai e para a mãe. Quando vem uma enfermidade sobre alguma pessoa da família, aquilo traz sofrimento e preocupação, tanto para a pessoa que está assim, como para a família. E quando vem um acidente, né? Um acidente que às vezes não tem seguro aquele carro, que tem danos financeiramente. A família sabe a estrutura do financeiro daquela pessoa e sofre com aquilo. Sabe que a pessoa sabe que vai ter um tempo ainda, se não tem seguro para recuperar, para ganhar aquilo. Existe sofrimento de tantas as maneiras. Existe sofrimento até quando a vida não vai para frente. Ana Roça dizia assim, né? Aquela família trabalha, mas não vai para frente. Quer dizer, não prosperava financeiramente. Eles estavam olhando o lado financeiro. Mas a vida da gente não tem só o lado financeiro. Tem um lado ministerial, tem um lado espiritual, tem um lado conjugal, tem um lado emocional, sentimental, tem um lado da saúde. E muitas vezes tem mais áreas também, quem trabalha fora, quem tem uma profissão, quem estuda. Quantos anos, né? Nós temos o exemplo do Diácono Eloy. Ficou na faculdade para conseguir o canudo. Eu acho que nós não ficaria como ele ficou. Ele foi um guerreiro de perseverança. Ele foi um guerreiro que foi até o final, até conseguir o canudo. O canudo representa aquele que concluiu a faculdade. É isso que representa a formatura. Concluiu aquilo que estava estudando, aquilo que estava deixando. E às vezes a gente é jovem, a gente não percebe algumas coisas na vida da gente. Mas com o passar do tempo, com a idade da gente, a gente começa a perceber que a coisa não anda para frente. Lá na roça eu me lembro que muitas vezes o jipe, os caminhão, ficavam atolados nos buracos, né? E por mais que o motorista tentava tirar aquele carro daquela situação, a roda patinava e afundava cada vez mais. Tinha que chamar outro carro, naquele tempo não tinha guincho. Tinha que chamar outro carro que tivesse uma estrutura forte. E aí o povo ajudar a empurrar para conseguir tirar daquele buraco. E às vezes a vida da gente está assim, está patinando. Patina no financeiro, patina no espiritual, patina em família, patina no casamento, patina na saúde, patina no ministério, patina, quer dizer, não sai do lugar. A pessoa trabalha, se esforça, luta e não sai do lugar. A hora que a pessoa acorda,
e começa a enfrentar a realidade, percebe que está gastando anos e anos da sua vida e a coisa não mudou. É ruim, né? É muito ruim você se esforçar, se dedicar, você trabalhar, você lutar, anos e anos e anos, e parece que a coisa não patina, parece que patina, não vai para frente. Quando você pensa que vai para frente, começa a patinar de volta. A pessoa perde o ânimo, a pessoa perde a graça de continuar lutando por aquilo. A pessoa perde a alegria de fazer aquilo. A pessoa começa a perder a esperança. E se é cristão, começa a perder a fé. Porque procura fazer o melhor. Porque procura andar na presença de Jesus, como a palavra diz. E parece que a vida não muda. Só vai para trás. Quando não vai para trás, só patina. Sai de uma doença, entra noutra. Sai de uma crise de casamento, entra em outra crise de casamento. Sai de uma dívida, entra em outra dívida. Parece que as dívidas nunca saem da sua casa. Sai de uma tristeza, de uma decepção e outra, e entra em outra tristeza, decepção. A pessoa começa a olhar ao seu redor e ela começa a não ver saída. Jeremias estava olhando a destruição de Jerusalém. Aquilo que Deus tinha falado que ia acontecer, aquilo que ele foi instrumento nas mãos de Deus, e aconteceu. Jeremias sabia que o que Deus tinha dito tinha que se cumprir. E muitas vezes, o que Deus planejou para a nossa vida tem que se cumprir. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos sair daquele caminho, daquela porta estreita. Porque se nós sairmos, o bicho pega. Se nós sairmos, o bicho come. E o bicho é o diabo, é o